O martelo bateu forte na mesa de mogno polido da sala de reuniões no 12º andar do edifício da Verde Nova Energias em Lisboa, com o rio Tejo brilhando ao fundo como uma lâmina de prata. Ana Mendes, após deliberação cuidadosa do Conselho, lamentamos informar que, devido à sua conduta pessoal incompatível com os valores da empresa, nomeadamente o facto de ter tornado público o seu casamento com outra mulher, a senhora é rebaixada imediatamente do cargo de gestora de operações para uma posição administrativa de nível inferior. A voz do presidente, Dr. Manuel Oliveira, soou seca, sem emoção, e todos os olhares se voltaram para mim como setas envenenadas. O meu corpo inteiro gelou, o ar fugiu-me dos pulmões, e por um segundo o mundo rodou. As luzes fluorescentes pareceram demasiado brilhantes, os rostos dos homens à minha volta desfocaram-se num borrão de julgamento e pena. Como é que eles sabiam? Tínhamos sido tão cuidadosas, a Beatriz e eu, durante 8 longos anos de amor escondido nas sombras de Lisboa, nos fins de semana discretos em Sintra, nos jantares silenciosos no nosso apartamento em Alfama. Antes que eu conseguisse abrir a boca para me defender ou sequer respirar, a porta de vidro fosco abriu-se com um clique decidido. Beatriz entrou, o tailier cinzento escuro impecável, o cabelo preto apanhado num coque perfeito, os olhos verdes fixos e determinados como nunca os tinha visto. Com licença, senhores. Eu sou Beatriz Val Oliveira, titular de 51% das ações desta empresa e como acionista majoritária eu veto esta decisão na totalidade e exijo uma explicação formal e imediata por escrito. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que se podia cortar com faca. O presidente gaguejou, o diretor financeiro deixou cair a caneta e eu fiquei ali sentada, o coração a bater tão forte que parecia querer sair do peito. Beatriz, a minha Beatriz, a mulher com quem me casei em segredo numa pequena cerimónia civil em Sintra há apenas um ano, era a dona da empresa onde eu lutara durante 15 anos para subir de estagiária a gestora. Como? Quando? Por que nunca me ter dito nada? O choque misturou-se com um alívio tão intenso que as lágrimas ameaçaram cair, mas eu segurei-as, não ali, não perante aqueles homens que me tinham julgado sem me ouvir. A reunião dissolveu-se num caos de vozes elevadas, perguntas nervosas, papéis a serem folheados à pressa. Eu mal conseguia acompanhar. Lembrei-me, num flash, do momento em que tudo começou a desmoronar-se. Tinha sido na festa anual da empresa, no restaurante com vista para o Castelo de São Jorge, há apenas 4 semanas. Depois de anos a esconder, depois de mais uma chamada da minha mãe em Évora a pressionar-me para sentar com um homem bom, Ana, tu já tens 36 anos, o teu pai não vai viver para sempre, eu decidi que não aguentava mais. Levei a Beatriz comigo, apresentei-a como minha esposa. Os sorrisos educados transformaram-se em olhares baixos, sussurros, o meu colega João, o mesmo que eu considerava quase um irmão de trabalho, afastou-se como se eu tivesse uma doença contagiosa. Naquela noite, ao voltarmos para casa de táxi pela Baixa iluminada, a Beatriz apertou-me a mão e disse, agora é que começa a verdadeira luta, amor. Eu não imaginava quão certa ela estava. Agora, ali na sala de reuniões, enquanto o conselho se debatia com a nova realidade, eu sentia o peso de cada escolha. O preço de ter construído uma carreira do zero, vinda de uma família modesta do Alentejo, onde meu pai ainda acreditava que mulheres como tu eram apenas uma fase. O preço de ter escondido o meu amor para não perder o respeito dos investidores conservadores que financiavam os projetos de energias renováveis da empresa. E agora, este reviravolta, a mulher que eu amava era a força por trás de tudo. Mas será que o nosso casamento tinha sido apenas amor ou havia algo mais, algo que eu não queria admitir? Saímos da reunião juntas, o braço dela em volta dos meus ombros, mas dentro de mim uma tempestade começava a formar-se. O jogo tinha mudado e eu não sabia se estava pronta para o novo tabuleiro. Quando chegámos ao nosso apartamento em Alfama, com as ruas estreitas ainda cheias do cheiro a sardinhas assadas e fado distante ecoar de algum restaurante, o meu telefone tocou. Era a minha mãe. A voz dela tremia de raiva e dor. Ana Sofia Mendes, como pudeste fazer isto à família? O teu pai teve um ataque de coração quando leu o e-mail anónimo que alguém lhe enviou com fotos tuas e dessa mulher na festa da empresa. Tu estás morta para nós, ouviste? Morta. Clique. O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer grito. Sentei-me no sofá antigo que herdámos da avó de Lisboa, as mãos a tremer, e a Beatriz sentou-se ao meu lado, abraçando-me sem dizer nada.
As lágrimas vieram finalmente, quentes e silenciosas. 8 anos de segredo, de fins de semana roubados, de desculpas inventadas para não ir a Évora no Natal, e tudo desabava agora por causa de uma festa, de uma decisão impulsiva de ser honesta. Beatriz explicou-me tudo naquela noite, à luz fraca do candeeiro de azulejos. Ela tinha herdado uma fortuna da família de Porto, investidores silenciosos em várias empresas portuguesas. Ao longo dos anos, enquanto eu subia na Verde Nova, ela comprava ações discretamente, não para controlar, mas para me proteger. Eu via como tu lutavas, Ana. Via os olhares dos diretores quando falavas de igualdade, via como escondias as nossas fotos no telemóvel. Eu não queria que perdesses tudo por minha causa. As palavras dela eram ternas, mas cravaram-se em mim como espinhos. Amor puro, sim, mas também poder. Será que eu, inconscientemente, me aproximei dela porque sentia a segurança que o dinheiro dela trazia? A dúvida instalou-se como uma sombra. No dia seguinte, no escritório, o ambiente era gelado. Os colegas evitavam-me nos corredores, o meu assistente murmurava desculpas para não almoçar comigo. João, o traidor, passou por mim com um sorriso falso. Lamento, Ana, mas a empresa tem de manter a imagem. Eu quis gritar, quis confrontá-lo, mas segurei-me. O preço da verdade estava a ser cobrado em parcelas diárias. À noite, sozinha no terraço com vista para as luzes da cidade, pensei na minha vida. Tinha deixado Évora aos 18 anos com uma mala e um sonho de independência. Estudei à noite, trabalhei de dia, construí uma carreira num setor ainda dominado por homens mais velhos que viam mulheres como decorativas. O amor pela Beatriz chegou como um furacão suave numa feira de vinhos em Douro, há 5 anos, ela, com o seu sorriso calmo e os olhos que pareciam ler minha alma. Casámo-nos em segredo porque eu tinha medo, medo de perder o emprego, medo de perder a família, medo de que o mundo não estivesse pronto. Agora o mundo sabia, e o mundo não perdoava facilmente. Beatriz insistiu que eu não usasse a posição dela para lutar, que eu merecia vencer pelos meus méritos. Mas dentro de mim a raiva crescia. Será que o silêncio teria sido mais sábio? O preço da honestidade estava a ser demasiado alto e eu ainda não tinha visto o fundo do poço. Os dias seguintes foram um turbilhão de humilhações pequenas e grandes. No escritório, os projetos que eu liderava foram redistribuídos sem aviso. O meu novo cargo era uma secretária num cubículo sem janela a processar relatórios que antes eu assinava. Os investidores conservadores, alertados pelo escândalo, ameaçavam retirar fundos. Eu ia para casa todas as noites exausta, não de trabalho, mas de fingir que estava tudo bem. Beatriz tentava animar-me com jantares em pequenos restaurantes de Lisboa, bacalhau à Brás e vinho verde fresco, mas eu mal tocava na comida. A dúvida corroía-me. Tinha eu traído nosso amor ao escondê-lo tanto tempo, ou trair a mim própria ao revelá-lo agora? Uma tarde, o João marcou uma reunião privada. Sentou-se à minha frente com o ar de quem faz um favor. Ana, toda a gente sabe agora. A empresa não pode associar-se a isso. Se quiseres voltar ao teu lugar, talvez possas dizer que foi um erro, que estás a tratar de uma confusão. Eu levantei-me devagar, o sangue a ferver. O erro foi confiar em ti, João. Foste tu quem enviou as fotos aos meus pais e ao conselho, não foi? Ele não negou. Apenas encolheu os ombros. Eu fiz o que era melhor para a empresa. E para ti, a longo prazo. Traição pura de alguém que eu considerava amigo. Saí dali a tremer, mas com uma clareza nova. O preconceito não vinha só de fora, vinha de dentro, dos que eu julgava próximos. Nessa mesma semana, decidi enfrentar a família. Peguei no carro e fui até Évora, as planícies do Alentejo a desfilar pela janela como um filme a preto e branco. A casa dos meus pais, branca com bordas azuis, parecia menor do que eu recordava. O meu pai abriu a porta, o rosto fechado. Não tens nada a fazer aqui. A minha mãe chorava na cozinha, o cheiro a caldo verde encher o ar. Tentei explicar, o amor não escolhe, o amor simplesmente é. Eles não ouviram. Tu eras a nossa esperança, Ana. Agora és a vergonha da família. As palavras doíam mais do que qualquer rebaixamento profissional.
Voltei para Lisboa à noite, as lágrimas a turvar a estrada. Beatriz esperava-me com um abraço apertado. Tu não estás sozinha. Mas eu sentia-me mais sozinha do que nunca. A escolha moral pesava: continuar a lutar usando a força da Beatriz ou manter a integridade e perder tudo? A tensão subia e eu sabia que o pior ainda estava para vir. A Assembleia Geral Extraordinária foi marcada para 2 semanas depois. A sala estava cheia de acionistas, jornalistas discretos nas últimas filas, o ar carregado de eletricidade. Eu sentei-me ao lado da Beatriz, agora oficialmente ao meu lado como minha esposa. Os olhares eram uma mistura de curiosidade, reprovação e, em alguns casos, admiração relutante. O presidente tentou manter o controlo, mas quando chegou a vez de discutir minha posição, a Beatriz levantou-se. Eu proponho que Ana Mendes seja reintegrada no cargo de gestora com plenos poderes e que a empresa adote uma política clara de inclusão e não discriminação. Murmúrios espalharam-se. Alguns aplaudiram timidamente, outros resmungaram. Eu senti o coração apertado. Usar o poder dela significava admitir que o meu mérito sozinho não bastava? Ou era apenas justiça? Levantei-me também. Eu agradeço, mas peço que a decisão seja baseada nos meus resultados, não na minha vida pessoal. A sala explodiu em debate. O João tentou falar contra, mas foi interrompido por outros acionistas que viam vantagem na imagem moderna da empresa. No fim, a votação foi apertada, mas a favor. Eu recuperei o cargo. Mas o preço foi alto, perdi o respeito de alguns, ganhei inimigos silenciosos e dentro de mim a dúvida não desapareceu. Nessa noite, em casa, discutimos pela primeira vez a sério. Tu escondeste-me o poder que tinhas, disse eu, a voz a tremer. E tu escondeste-me a ti própria durante anos, respondeu ela, os olhos marejados. Foi uma ferida aberta, uma troca de dores acumuladas. A traição do João veio à tona novamente quando descobrimos que ele tinha tentado comprar ações para diluir o controle da Beatriz. Confrontámo-lo juntos numa reunião privada. Ele negou tudo, mas os documentos não mentiam. O preço da lealdade traída era a solidão no topo. A família mandou uma carta formal a cortar relações. Eu chorei sozinha no duche, a água a misturar-se com as lágrimas. Mas algo mudava em mim, a consciência de que o amor verdadeiro exige escolhas difíceis e que o despertar vem sempre depois da dor mais profunda. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta e dolorosa. No trabalho, implementei mudanças, workshops sobre diversidade, políticas de apoio a casais LGBTQ+. Alguns colegas aderiram, outros pediram transferência. A empresa ganhou prémios de inclusão, mas perdi amigos verdadeiros, ou aqueles que julgava serem. Uma tarde, o meu irmão mais novo ligou de Évora. A mãe está doente, Ana. Não quer que venhas, mas eu acho que devias. E? A conversa com a mãe no hospital foi um confronto cru. Ela chorou, eu chorei. Eu só queria o melhor para ti. O melhor para mim é ser quem sou, mãe. Não houve reconciliação completa, mas uma trégua frágil. O pai não quis ver-me. O preço da verdade era a família partida, mas também a liberdade de respirar sem medo. Com a Beatriz, a relação aprofundou-se nas conversas difíceis. Decidimos viajar para o Douro, onde nos conhecemos. No terraço de uma quinta com vista para as vinhas douradas ao pôr do sol, ela disse: Eu nunca quis controlar a tua vida. Só quis proteger o nosso amor. Eu abracei-a, sentindo o peso sair dos ombros. Mas ainda havia escolhas a fazer. Um grande investidor conservador ameaçou retirar milhões se eu não normalizasse a minha imagem pública. Recusei. Perdi o contrato, mas ganhei o respeito de mim própria. A Beatriz apoiou-me sem hesitar. O despertar veio devagar, eu não era a carreira, não era a filha perfeita, era simplesmente Ana, uma mulher que amava outra mulher e que pagava o preço todos os dias. As feridas cicatrizavam, mas as cicatrizes ficavam como testemunho. Um ano depois, a empresa prosperava com uma imagem renovada, projetos de energia verde em todo o país e eu à frente de tudo.
A família ainda mantinha distância, mas o meu irmão visitava-nos em Lisboa de vez em quando, trazendo azeite caseiro e histórias de Évora. A Beatriz e eu casámo-nos novamente, desta vez publicamente, numa cerimónia pequena em Sintra com amigos verdadeiros. O fado tocou ao fundo e pela primeira vez senti paz completa. Mas o caminho não foi fácil. Perdi colegas, perdi parte da família, perdi a ilusão de que o mundo estava pronto para nós. Ganhei, no entanto, algo mais valioso, a autenticidade, o amor sem máscaras, a força de saber que cada escolha tem o seu preço e que eu estava disposta a pagá-lo. No final, depois de tudo, sento-me no nosso terraço em Alfama a olhar para as luzes da cidade e pergunto-me: foi correto eu ter escondido meu amor por tanto tempo pela carreira e pela família, ou o preço da verdade foi exatamente o que tornou o nosso amor mais forte e real?